Eleições 2024 na Band FM. É hora de decidir. Olá você, boa tarde. São 12 horas 10 minutos. Obrigado sempre pela companhia aqui na Band FM. Estamos começando mais uma entrevista com um candidato a prefeito de Juína. É o Sistema Juinense de Comunicação, começando então mais uma sequência de entrevistas aqui, desta vez recebendo o candidato a prefeito de Juína pelo Partido dos Trabalhadores, Luiz Braz. Simultaneamente, os candidatos a prefeito de Brasnorte e Aripuanã são ouvidos neste mesmo momento pela Band FM. É uma oportunidade do eleitor conhecer as propostas daquele que pode e deve governar a cidade nos próximos 4 anos. Conforme definido em sorteio, o candidato a prefeito Luiz Braz, do PT, é o entrevistado de hoje. E o candidato já se encontra aqui nos estúdios da Band FM. Candidato, nosso tempo de entrevista é de 25 minutos, que começa a ser contado a partir de agora. Boa tarde, candidato Luiz. Boa tarde, Ivan. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde ao João Luiz também, que acabamos de conversar ali nos bastidores. Agradecer aí pela oportunidade de mais essa entrevista. Bem-vindo, candidato Luiz, aqui é o nosso bate-papo, a oportunidade dos eleitores ficarem mais por dentro daquilo que o senhor pretende colocar em prática caso eleito lá em outubro. Eu começo perguntando, candidato, por que o senhor quer ser prefeito de Juína? Olha, Ivan, eu acredito que Juína precisa de uma pessoa, de um administrador que entenda do serviço público. O que nós estamos vendo hoje é um prefeito, uma administração. Eu sou amigo dele, sou amigo do vice, porém eles olham a administração pública como uma empresa. E os serviços públicos ficaram todos a desejar, todos. Se você pegar na parte da educação, eles foram contra até o próprio Estatuto da Criança, Ivan. As crianças hoje que estudam na Padre do Ilho são pessoas que vêm de outros bairros. A criança que mora lá na Padre do Ilho, que estuda até a 5ª série, tem que ir para outro bairro. Quer dizer assim, isso aconteceu em todos os bairros da nossa cidade. A nossa vice vai vir aqui também, vai ter a oportunidade de entrevistá-lo, e nós vamos mostrar e provar que isso é possível a gente reverter. Não podemos mais deixar as crianças sofrendo, correndo risco de vida nessas BR ali. Você vai lá na Joinville às 4 horas da tarde, eu tenho imagens, as crianças andando para um lado para o outro, aquelas caminhonetas passando em alta velocidade, motos. Então são coisas que estão correndo risco até mesmo de vida, e os pais muitas vezes não estão sabendo. Separaram irmãos, o maior levava o pequeno acompanhante para a escola, agora cada um tem que ir para um bairro. Nós vemos uma administração que não cuidou da saúde do nosso povo, não tem investimento em nenhum PSF, não cuidaram do hospital municipal. Hoje o hospital municipal não conseguiu nem ter uma tinta em 4 anos. Candidato, né? eu vou perguntar sobre isso, mais a sequência aqui, nós vamos falar sobre sistema, saúde, educação, embora tenhamos um tempo muito curto aqui, mas eu quero tentar aproveitar o máximo, né, para a gente falar sobre esses temas que o senhor já antecipou alguns detalhes. O senhor já participou de algumas eleições, foi candidato a deputado estadual, foi candidato a vice-prefeito de Altir, sendo eleito em 2016, em 2020 tentou a reeleição, não conseguiu. O senhor tenta mais uma eleição agora, o senhor está mais preparado, o senhor acha que está mais maduro para enfrentar aí um mandato, candidato? Com certeza, Ivan. Eu tenho toda uma história aqui, quase 40 anos em Juína, acompanhei todas as administrações. Eu participei, inclusive, da tribuna do povo lá na minha juventude, quando defendi a professora que o seu Liceu Veronese mandou embora por ser adversário político. Eu fui um jovem que defendi lá na tribuna do povo e acompanhei todo o processo político da nossa história. Fui secretário de planejamento, fui vice-prefeito, fui secretário de obras. Então a gente se sente preparado para a gente entrar na prefeitura de Juína, começar uma administração com um olhar voltado para o povo e principalmente, como é o nosso lema, para cuidar das pessoas. Eu acho que uma administração, o mais importante de tudo é cuidar da nossa gente. E é isso que nós vamos fazer. Nós vemos uma administração, Ivan, que a primeira coisa que ele fez foi subir o valor do asfalto, subir o valor dos impostos e abaixar o salário dos servidores. Você vai ali na praça, você conversa com o guardinha da praça que ganhava R$ 1.800, passou a ganhar R$ 1.400. Um motorista de ônibus, as pessoas que trabalharam na saúde, que houve a redução? Todos eles acharam um jeito
de abaixar o salário. Foi a questão da insalubridade, foi a questão de economizar lá na cooperativa, que tanto eles criticavam a cooperativa, a gestão se chamava de cooper roller, não sei o que, não sei o que. A gestão fala que esse laudo de insalubridade foi feito na gestão do senhor e do Altir. Isso é preciso, Ivan, inclusive a gente rever isso daí. Existe uma lei nacional que nos ampara, inclusive nós precisamos apenas mandar uma lei para a Câmara para poder o município poder atualizar isso daí e voltar a pagar para os nossos servidores, e é isso que nós queremos garantir para todos eles, que nós vamos fazer uma retomada, Ivan. Nós vamos fazer uma retomada, principalmente dando dignidade para as pessoas, seja na saúde, seja na educação, no transporte, na questão dos agentes comunitários que estão sofrendo, Ivan. Se você for conversar com o pessoal da saúde, muitos deles estão tomando remédio, de tanta pressão psicológica, salário baixo e pouco realmente assim de apoio da administração. Então nós queremos fazer uma administração voltada para as pessoas. Nós não podemos dizer que é uma administração que está aí hoje que não teve obras. Teve. Algumas coisas teve sim. Principalmente quando você olha para aquilo que o governador fez, né? Se você pega a travessia urbana, ontem eu vi o prefeito falando de um canteiro de obra na nossa cidade. Eu quase perdi o sono caçando as obras dele. Aí eu lembrei, não, ele passou cal aqui na travessia urbana, onde o governador fez do Trevo até lá até em Castanheira. As praças, que todas elas que nós fizemos, ele passou tinta também, então teve uma obra ali, ele pintou as praças, parabéns. Só que a do módulo 6, que ficou o dinheiro em conta, ele não fez em 4 anos. Então são muitas coisas, né, que a gente precisa rever numa administração pública, e é isso que nós queremos retomar. Candidato, a partir de janeiro do ano que vem. O senhor fala em fazer uma campanha silenciosa, o que não é uma marca do PT, que sempre fez campanhas com muita movimentação. Os filiados são bastante eufóricos, fazem campanhas barulhentas, no sentido de viver a campanha eleitoral. Qual é a estratégia dessa vez? A estratégia, não é estratégia, é a preocupação das pessoas. Eu tenho andado já há bastante tempo, fiz uma pré-campanha bastante longa, e eu visitei o comércio, eu conversei com os funcionários públicos, eu conversei com os funcionários do comércio, todos eles, olha, nós vamos te apoiar, mas nós não podemos aparecer. Então, por isso que aquilo que eu falei para você, né? Um prefeito com cara de bonzinho, mas que realmente as pessoas têm medo de ser demitido, de ser transferido. Mas essa narrativa acontece em todas as ocasiões, Luiz. Quando o PT governa, também há essa narrativa, que o PT também persegue. Não é uma narrativa de campanha eleitoral? Olha, se você olhar toda a nossa história aqui no município de Juína, nunca foi tão valorizado os trabalhadores como nas nossas gestões. Nunca. Você tem um plano de governo aí, Ivan? Você vai ver, eu deixei aí um com você, sim, a quantidade de obras que se tem na nossa cidade durante todos os períodos do nosso governo. Por exemplo, eu tenho um cartaz aqui, Ivan, que mostra a questão do asfalto. Eu vi o prefeito gravando um vídeo que a gestão que mais fez asfalto foi essa gestão dele. Eu queria mostrar aqui, só no 2010, quando eu era secretário de planejamento, olha a quantidade de asfalto que nós fizemos aqui, né? Isso daqui dá mais de 13 quilômetros em um ano. Naquele mandato, nós fizemos asfalto que dava daqui em Castanheira. Então, se você pegar algumas coisas que foram feitas aqui na nossa cidade, muitas pontinhas de rua, maioria sem drenagem, tudo que ele fez de asfalto, de infraestrutura, né, nesse mandato, dá para fazer num ano. Sinceramente, bem organizadinho, dá para fazer num ano. Então, assim, são muitas conversas, se está aproveitando uma onda que veio de outras eleições, pelas quantidades de voto. E isso eu quero esclarecer ao nosso eleitor, que ninguém é dono do voto. A gente tem que ficar tranquilo, que nós temos condições de ganhar essa eleição. Eu estava olhando, inclusive, Ivan, eu encontrei um jornalzinho na casa de um eleitor, a quantidade de vereadores que nós tínhamos na eleição passada. Era um jornal de vereadores. Então, assim, está reduzido. O negócio é conversar com o povo. E é isso que nós queremos conversar com você, nosso eleitor, para que nós possamos buscar cada voto. É o voto silencioso, é conversar com o parente, com o vizinho, com o amigo lá no seu trabalho, que nós precisamos resgatar os serviços públicos. Nós precisamos de uma administração
que cuide da saúde das pessoas, invista mais em posto de saúde, dobrar o tamanho da UPA, como é a nossa proposta, já que você falou que nós vamos ter essa oportunidade. Cuidar do lixo da nossa cidade, que está indo para outro estado, e nós vamos ter proposta para tudo isso. Luiz, se o senhor for eleito em outubro, o senhor governaria o município por 2 anos, pelo menos, do atual governo federal. O senhor acha que é importante o presidente da República nesse momento na sua campanha? Se ele gravasse um vídeo, o senhor vai usar esse material na campanha? Na segunda página aí você pode olhar no verso que eu já coloquei aí, né? A importância do governo federal, o governo Lula, do ministro da Agricultura, o Favro, a quantidade de recursos que ele já mandou para Juína, inclusive, nós vamos usá-lo. Nós precisamos do governo federal junto com a gente, nós precisamos aproveitar o ministro da Agricultura para apoiar a agricultura tanto em grande escala, como também a agricultura familiar que ficou abandonada, Ivan. A Feira Municipal de Juína, eu quero até citar o nome do vereador Saulo, não é vereador agora, mas ele fez a parceria conosco desde lá. As coisas que tem ali na agricultura familiar foi através do Saulo e do Juarez Costa, e apoio do Altir naquela época. E o que essa administração fez para a agricultura familiar? A Copropan, que vinha dos prefeitos apoiando, eles deixaram fechar a Copropan. O Sagres tinha até colocado um caminhãozinho lá para ajudar no transporte do leite, e eles usaram esse caminhãozinho depois ali para a Secretaria de Obra, agora parece estar usando na merenda, não teve apoio nenhum na agricultura familiar. Vamos falar de água, Luiz? Vamos falar de água porque nosso tempo já está bem corrido aqui. Eu quero falar sobre a situação. Nós vivemos ano passado um momento difícil de distribuição de água em Juína, até com racionamento. Esse ano parece não ser muito diferente. O senhor fala no plano de governo em retomar um projeto sobre a captação de água do Rio Juinão. O atual prefeito diz que existe um projeto, que é só um projeto, nada aprovado e nem recurso tem. O senhor vê a viabilidade disso? É possível mesmo? Com certeza, Ivan. Eles estão agora falando de fazer captação para baixo de onde o rio já secou. Você já viu um investimento desse? Só porque aumenta um pouquinho a influência de um córrego que tem ali? Não, nós precisamos trazer água de outro rio. Nós temos esse projeto, até parabenizar o Josemir lá do FMT, que é a questão das barragens, que vem um trabalho já há vários anos, importantíssimo, para a recuperação do Rio Perdido. Mas isso é a longo prazo. O prefeito falou que tem depósito de água para 15 dias, mas com a torneira fechada. Manda ligar as torneiras. Eles estão ameaçando multar a população. Manda ligar as torneiras, ver quantos dias que gasta. Então já era para estar essa água lá do Juinão aqui em Juína. Eles não deram sequência no projeto. Eu tenho aqui, Ivan, o pedido lá para o DENIT, porque está aprovado na SEMA, está aprovado na FUNASA. O que precisaria era uma autorização do DENIT. E o DENIT pediu apenas para tirar fora da pista, porque existe um projeto a liberação para fazer o projeto de asfalto, então não pode agora mexer ali com o encanamento de água, que afastasse 35 metros da pista. Então era um projeto que era só dar continuidade. Agora o governo federal liberou aí para Juína, para eles aumentar os depósitos, quase 7 milhões de reais. Com certeza poderia já ter conseguido dinheiro para trazer água lá do Juinão. Era 40% da água. O prefeito falou, não, mas é só 40%, mas era 40%, né? Era 40% que poderia já estar aqui em Juína. Não precisaria estar acontecendo isso hoje. Então nós vamos retomar esse projeto. Ele era um projeto assim bastante caro, porque tinha a questão da energia, mas hoje existe inclusive a opção de energia solar, nós podemos modernizar ele. E nós vamos retomar assim que a gente assumir a prefeitura. Luiz, o Aterro Sanitário é outra novela que a gente assistiu nos últimos meses. Eu gostaria até de pedir para o senhor, bem resumidamente, até por causa do nosso tempo, que a novela, o prefeito disse que já pegou com o problema da gestão anterior, que o senhor era vice-prefeito e secretário, o senhor disse que não era bem assim. Eu gostaria de entender, na sua proposta, como resolver essa questão do aterro sanitário. Se eu for prefeito, eu vou pegar aquela célula que é do lixo hospitalar, que nunca foi usado porque não teve viabilidade de levar o lixo hospitalar para fora. Essa célula é pequena, é só ampliar ela, dá para usar ela por um tempo. Eu vou fazer isso logo no início. Se eu ganhar a eleição, vou procurar a SEMA ainda esse ano para ver o que se precisa fazer. É isso que um prefeito tem que fazer. Ó, tem notificação? Vamos resolver. Não é pegar e levar o lixo para a Vileira. Hoje falta licença. É isso. O que precisa é conversar com a SEMA. Existiam algumas notificações para ser adequado. O aterro sanitário de Juína era para 30 anos. Nós fizemos uma célula,
passamos para o prefeito Hermes, e aí teve grandes problemas naquela administração. Nós fizemos a segunda célula, entregamos para o Paulinho ela meia, dava para ter feito outra célula e trabalhado naquela segunda célula, ele não fez. Levou o lixo para a Vilhena e agora ele está trazendo uma empresa, Ivan, para colocar o lixo em Juína. Você acha que a empresa vai ganhar e vai levar o lixo para a Vilhena? Não. Ele vai adequar o nosso aterro e colocar o lixo em Juína. Então por que o prefeito não fez isso? Então não tem explicação, tem coisa por trás. Esse prefeito não quis fazer, ele quer vender o lixo. A mesma coisa, Ivan, ele não está investindo na água porque ele quer vender água no próximo mandato. Pode escrever o que eu estou te falando. Tem coisas por trás, tem interesse econômico, porque não adianta ele querer iludir a população, falar que vai cobrar, que a empresa vai cobrar o lixo todo mês da população e vai ficar a mesma coisa. Verdade. Isso não é verdade. A questão da água, nós temos hoje o DAS, que é uma autarquia, né? Que anda financeiramente muito bem, as contas sempre, nas últimas gestões aí, sempre teve muito bem as contas do DAS, né? Mas não deixa de ser uma autarquia ligada à prefeitura. Hospital Municipal, saúde. O senhor fala da retomada da administração municipal, que hoje está sobre uma empresa. Exatamente. Eu acho que esse prefeito prometeu muitas empresas para Juína, e aí como ele não conseguiu trazer, ele trouxe uma para cuidar do hospital e está trazendo outra para cuidar do lixo. Então é assim, precisamos retomar. Como que você vai passar a saúde do município para uma empresa? Eles estão preocupados também em ganhar dinheiro. Não é que não está sendo atendido, eu não estou falando que eles não estão atendendo. Porém, nós precisamos cuidar. Ali o ambiente, não passaram uma tinta no hospital, eu tenho imagem das paredes descascadas, nós temos imagem de colchão realmente sem condições de uso, porque a empresa, ela foi contratada para fazer o atendimento das pessoas, mas o atendimento, Ivan, não é só ali consultar, fazer a cirurgia, nós precisamos de uma estrutura nova. O prefeito, quando ele foi para a eleição, ele prometeu um hospital novo e ele não passou nem a tinta no que já existia, agora ele está prometendo de novo. Então eu quero falar também da saúde, Ivan, que a saúde num todo precisa ter investimento em mais PSF. No nosso programa de governo aí tem a construção de mais 3 PSF para fazer um novo mapeamento, para diminuir, inclusive, a quantidade de pessoas que estão aí no PSF, fazer um novo remapeamento da população, construindo um no módulo 6, outro na Padre do Ilho e outro setor industrial. No setor industrial. E aí, Ivan, nós precisamos fazer um novo investimento na UPA. A Altir já está vendo, já vimos que é possível passar a nossa UPA para Porte 2. Então, é umas coisas que dá para a gente já ir trabalhando, porque passou a UPA para Porte 2, vem mais investimento, mais atendimento e dobra a quantidade de médico também. Então, já está na nossa proposta, é possível fazer e nós vamos fazer. Tem umas coisas aí, Ivan, que nós precisamos trabalhar a longo prazo que não está no plano de governo. Por exemplo, ali é uma área muito extensa, que é pública, porém tem uma creche ali. Qual que é a minha ideia? Isso eu não coloquei no plano de governo, porque a primeira coisa, eu conversei com o Ságuas está acompanhando toda essa questão da saúde, o Ságuas e a Josi, e a gente trocou algumas ideias. Por exemplo, nós podemos usar toda aquela área, lá da UPA até na Jopan, para a questão da saúde, para investimentos futuros na saúde. Mas, porém, primeiro nós temos que fazer uma creche nova no módulo 4. Então, não dá para prometer para a população, né? Assim, porque teria que tirar a curto prazo, né? Não dá para prometer a curto prazo, primeiro porque eu tenho algumas ideias de aonde implantar a creche, que a gente precisa ter, inclusive, autonomia de prefeito para a gente poder negociar para construir uma creche nova. Mas é uma área que realmente precisa ser, é possível e fica bom investir para a saúde, e tirar aquela creche ali, que é um trânsito terrível ali, principalmente na hora de pegar as crianças. Luiz, ainda sobre saúde, a questão da hemodiálise. É outra novela que a gente acompanha em Juína em todas as eleições. Também vem da gestão do senhor com Altir, passando agora pela gestão do Paulo. Um fala que vai fazer no próximo ano. O senhor também tem proposta de concluir esse projeto, se caso eleito? A hemodiálise já podia estar funcionando, irmão. Era uma parceria com o Hospital São Lucas. O prefeito não quis dar continuidade. Os aparelhos chegou no final de dezembro. O Robson recebeu os aparelhos, guardou lá no ginásio municipal, e eles falaram que está jogado no barracão. Só se ele jogou. Mas eles receberam os aparelhos novos, tinha 1 ano de garantia. O Robson que recebeu, o Altir acompanhou e deixou lá no ginásio. Garantia já não tem mais. Então a garantia já perdeu, e eles perderam a parceria com o Hospital São Lucas porque eles não quiseram dar continuidade no projeto do Altir, dizendo que ia fazer. A gestão fala que não tinha nenhum projeto.
a questão, o projeto que estava fazendo de implantação era o hospital. Aí eles não quiseram fazer a parceria com o São Lucas e procuraram fazer o projeto particular. Primeiro falaram que ficava 2,5 milhões, agora ouvi o prefeito falando que fica 3,5, quer dizer, passou os 4 anos, aparelho encaixotado e o povo continuou indo para fora. Só esperamos daqui a 4 não estar falando disso de novo, né, Luiz? Se eu for prefeito, você pode ter certeza que a Água de Ados vai estar funcionando em Juína nos próximos 4 anos. Luiz, infraestrutura. O senhor fala aí, propôs aí a questão de pavimentação asfáltica e drenagem, inclusive nos distritos. O senhor consegue precisar o que o senhor pretende construir, pavimentar em Juína e nesses distritos também, qual seria a ideia? Olha, Ivan, a questão da infraestrutura eu falo com muita tranquilidade, né? Ajudei a fazer o plano de governo ali, praticamente escrevi o que era para ser feito, porque eu sei o que é possível fazer, né? É possível triplicar a quantidade de asfalto que essa administração fez. Nós precisamos duplicar a Avenida Brasília, que liga a Padre Duílio, que é acidente toda semana. Ali precisa urgentemente ser duplicado. Em outros mandatos nós fizemos asfalto. Nós precisamos fazer uma entrada bonita lá para nossa cidade no Trevo e duplicar também. E duplicar até a chegada lá. Então, e nos distritos, eu já tinha essa ideia lá quando eu era vice-prefeito, que assumia a secretaria, mas naquela expectativa da reeleição, foi deixado para o ano seguinte e até hoje não aconteceu. Eu vou colocar uma equipe de maquinário em cada distrito, não, em cada não, né? Por exemplo, Terra Roxa e Filadélfia. Fontanilhas já é um distrito menor, eu acho que a gente está na minha proposta do desafio de buscar a pavimentação junto ao governo federal, né? Então, já que o governo federal ganhou o asfalto daqui a Colniza pelo governo do estado, eu vou cobrar dele, presidente, o senhor ganhou o asfalto de Juína a Colniza, agora eu preciso do asfalto, pelo menos até Fontanilha, foi onde nasceu Juína. Então, voltando nessa equipe, quando você fala da infraestrutura, seria isso. A primeira coisa, fazer uma fábrica de tubo, ampliar ela, para se fazer tubo o ano inteiro. Para a gente fazer asfalto com qualidade, com drenagem. Não pode acontecer mais, Ivan, asfalto de péssima qualidade, igual está acontecendo em Juína. Eu vi o prefeito agradecendo a população que avisou ele que o asfalto estava esfarelando lá no Modo 6. Agradecendo a população que avisou ele. Gente, é um absurdo, né? Mas assim, é uma boa pessoa, tanto ele como o vice, mas assim, como administração pública, deixou muito a desejar para a nossa cidade. E é isso que eu vou fazer. Nos distritos eu quero deixar uma equipe de maquinário para fazer algumas ruas de asfalto, mas também, principalmente lá em Terra Roxa, como eu tenho o caminhão lá da associação, ele é público e pode ser usado dentro das propriedades. Inclusive, já comuniquei o pessoal de lá, nós vamos deixar uma equipe de máquinas lá para também atender não só as estradas, mas também as propriedades particulares. E assim fica muito mais fácil, Ivan. Lá na Filadélfia também, as distâncias que daqui até lá, se locomover maquinário. Quando eu fui secretário, eu aluguei a casa lá, deixei uma equipe lá, e hoje as coisas foram se desfazendo e não acontece mais isso. Nós vamos retomar novamente a ter uma equipe de maquinário com gente ficando lá nos distritos, para poder atender melhor e muito mais rápido a população. Ô Luiz, na educação houve uma descentralização, onde o município acabou recebendo algumas escolas estaduais, fizeram a municipalização, trouxeram alunos para a rede municipal e fizeram a divisão com o Estado. Eu gostaria de saber o que o senhor achou dessa mudança feita em comum acordo com o Estado, se isso é positivo e se o senhor manteria esse trabalho junto aí nos próximos anos. De forma alguma, isso daí nós vamos retomar. Inclusive já conversei com o Sagos também, que foi secretário de Estado de Educação, e nós temos que retomar, Ivan. Isso que eu falei para você é sério. As crianças estão saindo de um bairro e estudando no outro. Aí o que está lá no outro vem para o bairro dele. Então isso tem que voltar. Voltar no que era. Isso foi um retrocesso para as crianças, para as famílias, para os pais que trabalham. Hoje tem a preocupação com os filhos. Hoje tem que ter transporte escolar dentro da cidade, sendo que está faltando na zona rural. Então isso daí não pode deixar acontecer. Nós vamos retomar, está no nosso plano de governo. Nós vamos retomar as matrículas lá no seu bairro. Ô Luiz, nós tivemos também no município de Juína, foi inaugurada a escola militar. Aliás, o IDEB, que divulgou agora recentemente o resultado, mostra que das 10 escolas, das 10 melhores escolas de Mato Grosso, 7 são escolas militares. A gestão do senhor com Altivo foi contra a escola militar. O senhor continua com essa ideia? Acha que não é um sistema legal de educação ou muda de ideia? Ou mudou de ideia? Não, Ivan, assim, é uma escola que está funcionando. Quem está estudando lá está contente. Porém, a escola militar, o que eu vou dizer assim, não é que ela é melhor que as outras. Apenas ela tem mais investimento que as outras.
É exatamente isso que acontece. Se dedica tudo, coloca policiais para administrar, coloca toda a infraestrutura ali. Se você fizer isso na outra, também funciona. Então, assim, a diferença é essa. Não tem nada de melhor que as outras. O problema é que eles investiram tudo em uma escola só para dizer que a escola militar é melhor que as outras. Não é melhor do que as outras. Mas não é a cobrança, não é a questão de educar os jovens, os alunos hoje em dia, que perdeu-se um pouco o respeito do aluno com o professor histórico já, né, Luiz? Esse modelo, principalmente nessa questão de torná-lo um pouco mais obediente. Você não acha que isso dá um resultado também? Negativo, Ivan. Olha, tudo que você cuida dá certo. Eu tenho 2 filhas que estudaram aqui em Juína, uma foi para Sinop, a outra foi para o estado de São Paulo, as 2 hoje é médica. Não precisou de escola militar. O que precisa é um acompanhamento, é de cuidados. Nem todos conseguem ter a oportunidade de cuidar dos filhos como eu tive. Graças a Deus eu trabalhei em empresas que fiquei junto com as minhas filhas e nem todo mundo tem. Não é que eu sou o melhor pai do que os outros, mas eu tive oportunidades que ajudou eu e a Tânia a cuidar das nossas filhas. Então, se todo mundo tivesse esse tempo de poder trabalhar e acompanhar o seu filho, com certeza ele ia bem em qualquer escola. Então o senhor continua contra o modelo? Não é que eu continuo contra. Eu acho que ela pode continuar do jeito que está, que é uma coisa do governo. Se tivesse que vir mais uma na sua gestão de prefeito, se o governo quiser fazer 1, 2 ou 3, quanto mais ele cuidar das crianças, melhor. Não tenho nada contra. Mas a gestão do senhor foi contra. Mas assim, eu não vou dizer que cada um tem o seu pensamento. Hoje, por exemplo, o governo quer fazer mais na escola militar, que faça, né? Eu vou falar, as portas estão abertas. Eu, como prefeito, eu vou cuidar das crianças dos nossos bairros. Que aí o governo pega e investe tudo na escola militar. Aí ele passa de 1 à 5ª série lá na Padre do Ilho. Quem mora lá na Padre do Ilho que estuda até a 5ª série, tem que ir lá para o Palmiteiro ou para Industrial. Aí quem está lá na Industrial tem que estudar lá na Padre do Ilho. Agora, é um investimento correto uma coisa dessa? Agora você vai falar, a escola militar é melhor. Vai lá ver, Ivan, eu tenho imagem aqui no meu celular, não dá tempo para a gente mostrar. Vai 4 horas da tarde, lá na Joinville, não tem calçada, vê aquelas crianças andando lá. Que perigo! Maior crime que foi feito com as crianças do nosso município. Então não tem comparação. Candidato Luiz, não temos mais tempo, infelizmente nosso tempo esgotou e a gente tinha tantos assuntos aqui para abordar ainda aqui com o nosso ouvinte, mas eu quero deixar 1 minuto aqui para as suas considerações finais. Antes, eu gostaria que o senhor falasse rapidamente o que o senhor pensa sobre o seu concorrente aí, o candidato. Olha, ele é uma ótima pessoa, porém a administração pública ele é muito fraco. Ele não tem visão pública, ele não cuidou das pessoas. Inclusive, Ivan, ele falou que tem um monte de projeto engavetado que nós deixamos. Eu quero convidar ele, desafio ele dia 3 no debate, levar esses projetos que nós deixamos engavetados para ele resolver. Leva para nós discutir no debate frente a frente qual o projeto que nós deixou engavetado, porque para a população de Juína saber do que ele está falando. Candidato, agora mais 30 segundos para o senhor falar diretamente com o eleitor. Eu quero dizer para vocês que eu estou preparado. Eu formei as minhas filhas, hoje elas estão já exercendo a medicina, terminando a residência, me deu a liberdade para cuidar de Juína. Eu, a Tânia, estamos aqui pedindo seu voto no 13. Vamos votar e eu vou dedicar os 4 anos para cuidar da nossa gente. Então é por isso que eu vim aqui hoje, me colocar o meu nome à disposição. Estou visitando cada canto da nossa cidade, tem uma equipe maravilhosa me ajudando. E se você tiver o desejo de ter um prefeito preparado, que já foi secretário de planejamento, secretário de obra, vice-prefeito, que tem um bom relacionamento com todos os partidos, estou aqui me colocando à disposição, pedindo voto no 13. Candidato. Obrigado, candidato Luiz Braz, do Partido dos Trabalhadores, pela participação hoje aqui na nossa entrevista. Nossa rodada continua, porque nesta 4ª e 5ª-feira nós vamos receber os candidatos a vice-prefeito de ambos os candidatos a prefeito aqui. Amanhã é a vez do candidato Irmão Jeremias, candidato do PL, vice-prefeito de Paulo Veronese. Até amanhã.